Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Programa Opinião, que hoje, como sempre, vai até às 8h30. A gente entrevista ela que foi eleita na última sexta-feira como a nova presidente da OAB Mato Grosso, Gisela Cardoso, que você vê aí, ó, comprou roupa nova para vir aqui à Opinião hoje. Ela veio de vermelho e preto. É vermelho? Azul. Ah, não é preto não? Não. De longe parecia. É escuro, né? Quase vermelho e preto. Não é flamenguista. Também não tem nem por que ser flamenguista essa altura do campeonato, depois daquilo que aconteceu. Bom, não vou nem falar. O Opinião hoje entrevista a Gisela Cardoso, que vai falar aí sobre o seu plano de gestão, aquilo que levou a maioria dos advogados que votou, né? A maioria que votou nesse fim de semana aí, no nome dela e na chapa dela, para gerir, comandar aí o OAB pelos próximos 4 anos. 3 anos, né? Estou aumentando um aqui, mas são 3 anos que é o tempo do mandato de um presidente da OAB. E aí você pode mandar sua pergunta também via WhatsApp. Está aí na tela, vai aparecer aí, 99932-2529 e você manda a sua pergunta, sugestão, crítica, elogio, enfim, aqui a doutora Gisela Cardoso, que é a nova presidente da OAB, que vai assumir agora em 1º de janeiro, vai assumir já dando sequência aí ao trabalho do caríssimo Léo Capataz. Eu chamo de Léo Capataz porque ele falou que não tem problema, que ele não acha ruim, não é? Que o apelido dele realmente é um apelido carinhoso, e que é o Leonardo Campos, né? O Leonardo Campos, que esteve aqui conosco já 2 ou 3 vezes, e ela vai dar sequência ao trabalho, não é? Que foi apoiada, inclusive, pelo Leonardo. O meu caríssimo professor, que sabe tudo de direito também, mas não é advogado, mas é professor, conhece tudo, analisa tudo, até briga de gato. De galo. Briga de galo. Ele fala aqui, comenta e comenta com propriedade, né? Professor Lorenberg, muito boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo até a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Verdade, a você que se liga na TV Pantanal, muito obrigado pelo carinho da sua companhia, da sua audiência, a você que se liga no Opinião em especial, também pela internet, pelo www.gazetadigital.com.br, muito obrigado pela companhia, bem como você que se liga no Opinião também pela página no Facebook da TV Pantanal. Obrigado pelo carinho da companhia. Doutora Gisela, muito bom tê-la aqui, muito obrigado por atender ao nosso convite, né? Quando eu liguei, não teve problema de agendarmos e a senhora está aqui na sua, suponho, primeira entrevista, pelo menos em estúdio, né? De televisão. Obrigado por ter vindo e eu já vou perguntar aí, não é? O que muda a partir de janeiro na nossa ordem aqui em Mato Grosso, uma vez que, se é sequência de um trabalho daquele que lhe apoiou, inclusive, a gente imagina que ela vai manter o ritmo, né? Vai mudar alguma coisa? Se vai, o quê? Boa noite, satisfação em recebê-la. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor Lorenberg. Boa noite a todos os amigos que nos acompanham aqui no programa Opinião. É um prazer estar aqui. Agradeço o convite. Agradeço a oportunidade de estar falando com os telespectadores, com a advocacia, com a sociedade mato-grossense. Bom, muda, né? Muda a gestão, muda a presidência, muda a direção. E nós comentávamos aqui um pouco antes do início, essa chapa que foi eleita, ela traz 70% de renovação, então são novos conselheiros, são outras formas de pensar, mas sim é a continuidade também de um trabalho que vem sendo feito aí com o presidente Leonardo à frente já há 6 anos, são 2 mandatos sob o comando do presidente Leonardo. Muita coisa foi feita, muito trabalho dedicado à ordem, dedicado à advocacia. Então, tudo aquilo que vem sendo feito em prol da advocacia, nós vamos dar continuidade e implementar e colocar todos aqueles avanços que nós entendemos como necessários, né? É um novo tempo, é um novo momento, uma nova gestão. E nós já temos aí algumas ações planejadas para esse início.
sempre tendo como pauta principal, sempre tendo como esteio do nosso projeto a defesa intransigente das prerrogativas da advocacia, especialmente nesse momento delicado que nós vivemos. É um momento delicado que a humanidade vive em razão de pandemia, em razão de todas essas restrições que nos foram impostas, e a advocacia também vem sofrendo com isso. Há mais de ano e meio, a advocacia teve que se reinventar. Nós temos hoje um novo cenário totalmente diferente daquele que se tinha antes de março de 2020. De um dia para a noite nós tivemos os fóruns com as portas fechadas, do dia para a noite nós não tínhamos mais acesso aos processos que ainda muitos eram físicos, dificuldades de acesso aos magistrados, aos julgadores. Então foi necessário aí uma reinvenção da advocacia e de todo o Poder Judiciário, de certa forma. Não estávamos preparados para isso. Nem advogados, nem judiciário, nem o jurisdicionado. Então, neste período, foi realmente um período de sobrevivência, vamos dizer assim, de adaptação à pandemia, mas nós caminhamos aí para um novo momento. E aí a retomada do acesso irrestrito do advogado ao Poder Judiciário, aos membros do Poder Judiciário, julgadores, juízes, desembargadores, isso é a medida que se impõe. Então, nós iniciamos essa gestão com essa luta, com esse desafio, no tocante à reabertura de 100% das portas do Poder Judiciário, no tocante à retomada irrestrita de acesso aos julgadores. Caminhamos, como eu disse, aí para um novo momento. Nós ainda temos aqui no nosso estado de Mato Grosso um grande déficit de juízes nas comarcas, especialmente no interior. Muitas comarcas estão sem juízes há mais de 2 anos, professor Lorenberg, e isso dificulta muito o exercício da advocacia, isso prejudica muito o jurisdicionado, o cidadão de forma geral. Então, uma das nossas primeiras ações também é buscar, junto ao Tribunal de Justiça, junto à presidência do Tribunal de Justiça, fazer com que os juízes que foram aprovados agora nesse concurso que foi homologado recentemente tomem posse o quanto antes para suprir essa deficiência, para que seja garantida em cada comarca pelo menos um juiz. Essa medida ela é necessária e com certeza será uma das nossas primeiras ações, essa conversa, essa luta junto ao judiciário para que isso se efetive. Eu vou ter que, olha só, eu quero só para concluir esse assunto, você falou do déficit de juízes, não é? São quantos hoje que totalizam esse déficit aí? Não, eu não tenho números exatos, não. Mas há um déficit, nós conseguimos fazer com um acordo, junto com o tribunal, um compromisso do tribunal, na realidade, em aprovar 25 juízes para tomarem posse. A princípio, o concurso seria para 10 juízes, então houve esse compromisso do Tribunal de Justiça junto com a OAB, 25 vão tomar posse. Vai oxigenar bastante, vai melhorar muito, fôlego, né? Mas ainda não supre 100% da deficiência. Mas já dá para quem, né, vem pelejando aí com essa escassez, já 25 já dá tem que ver também que a forma que será distribuído isso, né? Isso é importante também, que tem região que está mais carente disso também. E essa é uma das nossas propostas, essa é uma das nossas conversas que nós pretendemos conversar com o Tribunal de Justiça, para que seja possibilitada a OAB participar deste cronograma de posse. Né? Exatamente. Tenha mais ou menos mapeado, né? Afinal de contas, a OAB está presente em todo o estado de Mato Grosso. Eu quero pedir licença, antes de cumprimentar aqui o Lorenberg, e vou chamar o Lorenberg para fazer, antes da primeira pergunta à doutora Gisela, eu quero, Lorenberg, que você me ajude a assistir, que você assista conosco aqui. Eu estive hoje lá no Palácio Paiaguás, né? Fui convidado lá pela secretária de comunicação, o governador Mauro Mendes e sua equipe. O governador apresentou um balanço aí das atividades do governo do estado referentes ao ano de 2021. Houve apresentação, não é, em slide e tal, uma fala do governador, e depois a gente almoçou também por lá. E aí, depois, antes até do almoço, a gente conversou com o governador, a imprensa conversou com o governador, e eu gravei alguns trechozinhos, a gente separou alguns trechozinhos agora, de temas importantes, recorrentes na atualidade, não é? E vamos comentar aqui depois, no opinião aqui, Lorenberg, a doutora Gisela também, se quiser, se estiver, fica à vontade também para comentar, viu, doutora?
Vamos então acompanhar o que houve hoje no resumo aí da conversa, pareceu até o programa do Roberto França, né? Resumo, mas dessa entrevista coletiva que deu o Mauro Mendes à imprensa hoje. O governo vai continuar fazendo esse papel, né, de contribuir com as cidades mato-grossenses. Estamos fazendo isso praticamente em todas as cidades. Não existe nenhuma cidade hoje de Mato Grosso que não recebeu benefício direto do governo, além daqueles que são obrigação. E repassar o ICMS é uma obrigação constitucional. Agora, repassar uma máquina, um equipamento, fazer um convênio, é uma discricionalidade. A gente faz se quiser. Primeiro, se puder. E segundo, se quiser. Então, nós estamos fazendo isso com todos os municípios. Em alguns deles, a maioria deles, a gente faz um convênio com o município. Em alguns deles, por algum motivo, um ou outro, a gente vai fazer execução direta pelo governo do Estado de Mato Grosso. Já tem uma regra para isso. Já tem uma lei de responsabilidade fiscal estadual que estabelece o quanto nós podemos gastar com o pessoal do Estado de Mato Grosso. E eu não vou descumprir com uma regra, né, tão importante. Gente, não precisa bater com a cara na parede para saber que você vai se arrebentar. Esse tema já foi muito tema de muita conversa fiada, né, de muita polêmica, se politizou muito. Esse tema tem que ser técnico. E eu não vou decidir como governador, eu vou ouvir, né, a nossa área técnica, eu vou ouvir a nível de Brasil aquilo que a ciência está recomendando. Então eu acredito na ciência, continuo acreditando que vai ser uma decisão de ciência e nós vamos dar uma orientação aos prefeitos. Mas caberá aos prefeitos localmente tomar essas decisões. Então, aí alguns temas, Lorenberg. Falando primeiramente aí, foi perguntado sobre, só para contextualizar aqui, ele foi perguntado sobre ações para Cuiabá em especial, dado esse momento político crítico que há, nessa relação crítica que há entre ele, governador, e o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro. Ambos não têm falado a mesma língua, não têm se bicado, não é? Ao contrário de um passado aí não muito distante, que era carne e unha. Agora não sei o que aconteceu, que agora tão de mal um do outro. Pelo menos isso é o que se aparenta, é o que se percebe. E aí ele falou disso primeiramente, e aí foi perguntado, e aí isso estava meio que em sintonia já com o Estopa, agora volta o Emanuel. E a questão dos investimentos, aí ele respondeu isso aí que você acabou de assistir. Depois ele falou da RGA, dizendo que a lei já existe, não vai burlar, não vai desrespeitar a lei, a regra da RGA, que é a revisão geral anual aos servidores. E depois também falando aí dessa questão da liberação ou não das festas como Réveillon e Carnaval, e vai recorrer à equipe técnica do governo do estado para fazer recomendações aos prefeitos, dizendo até, não saiu nessa parte aí, mas que caberá aos municípios tomarem as decisões sobre essa questão das festas aí, tanto no Réveillon como também no Carnaval. Queria que você desse uma pincelada aí nesses três temas aí. Muito rapidamente, Paulo e amigos telespectadores, eu vou começar do final, porque parece-me que o final pode levar a todos nós uma pequena reflexão a respeito. Veja, o governador está correto, ouvir a ciência sempre, e ouvir em especial o chefe da Secretaria de Saúde. Em tempos de pandemia, a secretaria que mais deve ser ouvida é exatamente a Secretaria de Saúde. Então faz muitíssimo bem o governador de ouvir a ciência e ouvir também o seu secretário de Saúde. Por outro lado, não se pode perder de vista que a voz do prefeito deveria ser muito maior, porque quem administra o município é o prefeito, não é o governador do estado. Então cabe ao prefeito, a meu juízo, tomar as devidas medidas a respeito se teremos ou não a comemoração de final de ano e o carnaval. Alguns municípios, inclusive municípios importantes, têm tomado a decisão de não ter o carnaval, de não ter aquela festa de final de ano, porém, uma parte desses prefeitos liberaram os bares, liberaram os eventos particulares, eventos em condomínios, que dá na mesma. Eu fico imaginando exatamente, amigo telespectador, para provocar mesmo a nossa reflexão.
As mesmas pessoas que lá em 2020 e também em abril deste ano, que foi o pico mais alto que nós tivemos de mortes no estado de Mato Grosso, as pessoas que defendiam abrir os bares, abrir os templos, abrir tudo, são as mesmas pessoas hoje que advogam diferente. Não pode ter carnaval, não pode ter festa de final de ano. Dá na mesma, as festas nos bares provocam aglomeração. Eu caminho às vezes pela cidade e pelas mesmas ruas encontro os mesmos bares superlotados. Gente um amontoado em cima do outro. O que é isso? Aglomeração. Tá aí, portanto, enquanto a RGA, ele está falando aí que existe já, ele não vai estourar a lei de responsabilidade fiscal, não vai desrespeitar, eu acho prudente isso, só que os servidores não estão muito, assim, tem um movimento lá na Assembleia Legislativa, por exemplo, que está tentando demovê-lo, flexibilizá-lo pelo menos quanto a isso, né? Dá para dar uma atençãozinha maior aí quanto ao pagamento da revisão geral anual. Doutora, eu queria que a senhora politize um comentário que a senhora possa fazer aí, mas se a senhora quiser também pode politizar, mas aos olhos da OAB, o que é importante nisso tudo aí, especialmente quanto a essa questão dessas festas, né, rapaz? Porque isso acaba trazendo, se pipocar aí mais uma onda, mais uma, né, não sei, cepa, enfim, não sei o quê. Se vier mais problemas, acaba dando problema a todo mundo, inclusive para os advogados, né? Tanto os públicos como privados. Como que a senhora avalia isso? Certeza, eu concordo com a fala do professor Lorenberg. Eu acho que nós ainda não estamos numa situação confortável a ponto de entender que não existe mais problema, que não existe mais riscos, né? Nós sofremos muito e ainda continuamos com esses reflexos da pandemia. São milhares de vidas ceifadas, muitas famílias desfeitas. Então a gente não pode, não é porque houve esse recuo, essa redução no número de infectados, no número de mortes, que podemos abrir de vez ou voltar totalmente como era antes. Eu, particularmente, é uma posição pessoal minha, eu tenho muita cautela no que tange a reabertura total, a autorização de festas populares, as reuniões sem qualquer restrição. Eu acho que ainda não estamos neste momento, né? Já houve um grande avanço, a vacinação, a gente já consegue enxergar o reflexo positivo disso com a redução de mortes, com a redução de casos, mas ainda não é suficiente. Então eu entendo que ainda é necessário essa prudência nesse momento e concordo com a fala do governador também. Precisamos ouvir a ciência, precisamos ouvir o que diz a Secretaria de Saúde e a partir daí tomar as decisões que seja mais segura para a sociedade de forma geral. Beleza, eu também concordo com tudo isso aí, e ele não saiu aí, eu estava lá, ele diz o seguinte também, que tem gente aí que ainda não entrou na cabeça da pessoa, de muita gente que, por não ter vacinado, decidiu não se vacinar, enfim, a gente, né, respeita e tudo mais. Agora, eu acho que ficou claro também que a questão da vacinação, ela não só resolve, como trouxe aí um alívio, né? Senão aí eu não estaria aqui noticiando, daqui a pouquinho a gente vai falar dos números da Secretaria de Saúde, né, da pandemia das últimas 24 horas. Tem caído, graças a Deus, tem caído, né? Já noticiamos aqui recentemente zerado, né? 2 dias seguidos de morte zero. Então, que seja o novo normal, que não tenhamos mais essas baixas aí tristes na questão da pandemia aqui no estado de Mato Grosso. Então está aí, portanto, o trabalho do governo, está preparado, não quis falar da questão de política, reeleição, essas coisas todas, não é? Falou que isso vai ser lá adiante, que vai tratar disso mais adiante. Enfim, falou de outras coisas mais aí, que a gente só quis fazer um compactozinho aqui. E ao longo dos dias, quem sabe, sempre que vem secretário aqui, a gente pode estar esmiuçando esses trechos aí da fala do governador Mauro Mendes, governador de Mato Grosso, do Democratas. Aqui está conosco aqui a doutora Gisela Cardoso, que é a advogada trabalhista, e que foi eleita na última sexta-feira como a nova presidente da OAB Mato Grosso. Ela continua conosco, vamos ao primeiro intervalo comercial e você pode interagir conosco, 99932-2529, é o WhatsApp aqui do Opinião, que dá um tempinho só e volta já já. Cá estamos de volta ao vivo com o programa Opinião.
Olha, o Opinião hoje entrevistando Gisela Cardoso, que é a nova presidente da OAB Mato Grosso. Antes de seguirmos aqui com a entrevista, vamos destacar o que há de mais importante nesse momento no www.gazetadigital.com.br, falando sempre, como eu acabei de dizer, não é, da questão da pandemia, os números da pandemia no estado de Mato Grosso. E tal como eu disse, há ocasiões que a gente noticia aqui coisas que são boas, não é, diante do cenário. Por exemplo, a Secretaria de Estado de Saúde não notificou novas mortes pela Covid-19 em Mato Grosso nas últimas 24 horas. Porém, dados divulgados pela pasta nesta quarta, dia 1º, mostram que há 1.303 pessoas em isolamento domiciliar por conta da doença. Com a atualização, Mato Grosso passou a contabilizar 553.025 contágios, dos quais, em 537.230 casos, as pessoas infectadas se recuperaram da doença. Contudo, outras 14.011 pessoas não resistiram ao vírus. Hoje, a taxa de ocupação das unidades de terapia intensiva é de 23,03%. O mesmo índice relativo a enfermarias está na casa aí dos 5%. Ambas as taxas têm apresentado queda ao longo dos últimos meses. O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, se reuniu com o setor produtivo na tarde desta quarta-feira, dia 1º, no Palácio Alencastro, e representantes dos segmentos de eventos, bares, restaurantes e também comércio em geral discutiram soluções para ajudar a incentivar a população cuiabana quanto à importância da imunização contra a Covid-19. Em concordância, definiu-se que os eventos privados para Réveillon 2022, esses estão liberados na capital, mas condicionados à apresentação do cartão vacina, ou chamado exame RT-PCR da Covid-19, que é realizado em até 48 horas. O decreto 8.832/2021, que irá regulamentar a adoção de medidas, será aplicado em edição da Gazeta Municipal na quinta, dia 2. De acordo com o prefeito, permanecem cancelados, no âmbito do município de Cuiabá, os eventos públicos de promoção de festas, no caso da virada do ano, assim como também o Carnaval 2022. Abre aspas para o Emanuel. Sabemos dos reflexos causados pela pandemia e o gestor necessita de sensibilidade, de respeito e diálogo. O setor já foi sistematicamente penalizado com as medidas de enfrentamento à Covid. Mediante a normativa, o cartão de vacina, também chamado de passaporte, e também o teste PCR, serão obrigatórios nos estádios, nos ginásios de esportes, cinema, teatro, museu, salão de jogos, casa de shows e também apresentação artística em geral, hospitais públicos e também privados e órgãos públicos municipais. As exigências valerão também para adolescentes acima de 12 anos. Durante a reunião, foi definido que a exigência de cobrança da apresentação do cartão de vacina ou então o exame RT-PCR da Covid-19 será de responsabilidade dos organizadores dos eventos e também os empresários. Esta é a novidade do dia aí quanto ao posicionamento do Emanuel Pinheiro. No primeiro momento, essa questão aqui, Lorenberg, era geralzona, né? Mas aí essa reunião aí parece que deu uma flexibilizadinha quanto aos eventos aí e tal, abrindo para os privados
eu mandaria tudo enquanto o negócio não realmente não tiver certeza. Exatamente. Mas ele deu uma recuadinha aí, né? Acho que fazer graça no bom sentido, né? Dar uma força aí pro pessoal porque esse pessoal também está sofrendo, né? O pessoal que promove eventos, mas se sofre por uma questão como essa, da questão econômica, é melhor sofrer por isso do que por questão de doença, né? Com certeza, daqui a 2 anos ou 3 anos, tomara mesmo, nós teremos tudo de forma normal e aí nós podemos fazer carnaval, podemos fazer tudo que queremos. Tomara, queira Deus, tomara que até antes, né? E Deus há de nos ouvir. Doutora, aliás, quero mandar um abraço aqui para o doutor Isandir Rezende, ele é do setor de aposentados da UAB. Qual que é o nome mesmo lá do setor lá? Ele é presidente da Comissão de Direitos do Idoso. Comissão de Direitos do Idoso. Não é de aposentados, não, do idoso da UAB. Que mandou um abraço, inclusive, para a senhora, tá na audiência aí. Doutor Isandir, muito obrigado. Sempre quando ele vem aqui é um show, dá aula realmente, conhece tudo sobre esse setor. Eu falei aposentados porque ele também é presidente lá do Sindicato dos Aposentados aqui de Mato Grosso. Essa pandemia, ela só tem noção do estrago que ela causou diante do material humano da OAB, ou seja, em relação aos advogados, quantas baixas houve e tal? Não, nós não temos esse levantamento. Tivemos muita notícia de muitos advogados que infelizmente foram vitimados pela pandemia, mas não temos um número certo para apurar. Mas houve, muitos. Houve. Foi geral, né? Foi o estrago que foi geral. Geral. Lorenberg, por favor, abra esse bloco aqui de perguntas. Presidente, olha, nossa, muito alegria mesmo tê-la aqui. Tomara que nós teremos mais outros encontros, assim como tivemos aqui a presença do Leonardo. É só não apertar bastante ela, não deixar ela na parede, aí ela vem. Se ela sair com raiva daqui, ela não volta nunca mais. Né? Mas, presidente, eu tenho 2 ou 3 provocações, sempre no bom sentido, até para aproveitar muito o conhecimento da senhora, a experiência que a senhora tem. E a primeira provocação, veja, no dia 24 de novembro de 2018, o mesmo grupo, o Leonardo foi reeleito com 6.884 votos, portanto 88% dos votos válidos. E a senhora fazia parte da chapa. Agora, a senhora é eleita presidente com 4.632 votos, portanto com 52,2% dos votos válidos. E aí vem a minha provocação, uma rápida provocação mesmo. Em 2018, o grupo foi reeleito com 88%, agora com 52,2%. Isso significa que o grupo da situação vem perdendo apoios, é uma pergunta, não é uma afirmação não, vem perdendo apoios, vem perdendo votantes, vem perdendo fôlego eleitoral. É isso que significa? Ou é a oposição que está crescendo? Ou é a oposição que está crescendo? Não, em absoluto. Na realidade, o cenário é totalmente diferente. A eleição de 2018 foi uma eleição de chapa única, inédita na história do Mato Grosso. Né? Nunca houve uma eleição de chapa única, foi a reeleição do presidente Leonardo em 2018. Então, naquela época havia um único candidato, a única chapa a qual eu fazia parte, sou vice-presidente. Então, com certeza, era um outro cenário. Nesta eleição agora, tivemos a oposição, 2 chapas apenas, né? Então isso também polariza, ou vota em um ou vota em outro. Então nós tínhamos essa convicção que seria uma eleição difícil, uma eleição apertada, uma eleição que vem de 2 mandatos, né? A reeleição do presidente Leonardo, num contexto de reeleição de chapa única e um momento muito complicado, né, professor Lemberg? Como nós acabamos de falar aqui, um momento de pandemia, um momento em que muitos tiveram muita dificuldade de trabalhar e não em razão da ordem de ação ou omissão, muito pelo contrário, a ordem ela foi muito ativa nesse ponto, na tentativa ou nas buscas de achar soluções, de buscar a reabertura dos fóruns, de promover várias ações para que o advogado pudesse efetivamente trabalhar, mas é um momento muito difícil.
Então, quando você chega num momento de dificuldades, e aí aparece, olha, nós temos aqui uma possibilidade, ou temos uma coisa que ainda não viu, não aconteceu. Então, isso é natural, que a gente já previa essa dificuldade na eleição, e isso foi a nível nacional. Todas as chapas de situação que foram reeleitas, salvo engano, com exceção ao Paraná, que teve uma grande vantagem em relação à oposição, mas todas as chapas de situação que foram reeleitas tiveram uma margem pequena. Inclusive, nós estamos em uma das maiores, exatamente por conta do momento que se vive, um momento de dificuldade. Isso desperta naturalmente no eleitor, mesmo o eleitor advogado, essa situação. Podemos alterar, podemos buscar outras possibilidades, mas o grupo permanece unido, o grupo permanece forte. Tivemos aí uma votação expressiva, 640 e poucos votos de frente, é bastante coisa, sobretudo, como eu disse, numa situação de 2 chapas apenas, né? Tivemos uma votação muito expressiva no interior, mais de 1.000 votos de frente, e é um momento também da gente avaliar, reavaliar, né, onde que a gente poderia, ou onde nós podemos também avançar mais e voltar a fazer todas aquelas ações que nós tínhamos antes da pandemia. O advogado eventualmente sentiu-se afastado da ordem até por conta da situação. Muitas ações que nós tínhamos presencialmente, muitos eventos realizados não foram possíveis. Então, acho que isso tudo reflete nessa eleição. Mas, volto a dizer, um cenário absolutamente diferente de 2018 e absolutamente diferente de 2015, onde foi uma eleição de 5 chapas, né? Uma eleição de 5 chapas que nós fomos também vencedores, mas num outro cenário, com 5 chapas, num grupo rachado naquele momento. O grupo da situação rachou em 3. Então, cada eleição, e aí o senhor, como analista político, que é cientista político, sabe melhor do que eu, cada eleição os cenários mudam e é sempre uma nova realidade. Mas, de forma geral, a gente ficamos muito felizes, satisfeitos com o resultado, agradecendo a Advocacia Mato-Grossense mais uma vez pelo voto de confiança e reafirmando aí o compromisso de trabalhar cada vez mais em prol da advocacia, em prol da nossa instituição. Então, já que o Lorenberg resolveu provocar, eu vou fazer até ressalva como ele, no bom sentido, né, para que fique bem claro aí. A senhora ganhou, mas na capital a senhora não ganhou. Aqui na capital, aqui a maioria dos advogados votantes, a maioria preferiram o Pedro Paulo, que foi o seu adversário, né? Em Várzea Grande também. Em Várzea Grande também. O que está acontecendo, doutora? A senhora não está bem na fita aqui. Não, mas assim, a pergunta que eu quero fazer é o seguinte. Passado, né, aí, inclusive, emendando esse pensamento, não foi uma opinião, mas foi a pergunta do Lorenberg, o que está havendo de errado? Só falou que não, são situações diferentes, né? Mas o Leonardo Campos, ele teve maioria, e isso vem desde a época do Fayad, né? Sempre ganhando aqui na capital. O que houve assim, na sua avaliação? Eu sei que agora é juntar todo mundo, e como está pregando a senhora propriamente, união pelos advogados do Estado, mas vamos fazer uma análise aí, o que houve para não ter êxito? Foram mais de 500, quase 600 votos aqui na capital. 400. 400 e pouco. Uhum. Estou exagerando aqui, mas houve a diferença, que é grande também, né? Sim, é grande, é expressiva. Na realidade, juntando com tudo isso que eu falei, a oposição, e aí há que se reconhecer também o mérito, a estratégia da oposição, a oposição optou por uma estratégia de fazer uma campanha em Cuiabá, aqui na cidade. Fizeram uma campanha de vereador, né? Uma campanha de vereador em Cuiabá, inclusive com associações, com bairro, com todo aquele formato, inclusive coordenado por um vereador, e terminou resultando aí num resultado favorável para eles na cidade. Nós nos dividimos. Eu, durante os 30 dias de eleição, eu estive no estado inteiro. Eu não fiquei apenas em Cuiabá, trabalhando apenas em Cuiabá. Nós precisamos dar atenção à advocacia do interior. Nós somos a Ordem dos Advogados do Brasil do Estado de Mato Grosso. Então não adianta eu trabalhar Mato Grosso, Cuiabá, olhar muito para o advogado de Cuiabá, que precisa ser olhado
mas esqueceu o interior. Então, nós optamos por fazer uma campanha para o Estado. E aí essa concentração aqui rendeu à oposição uma estratégia, como eu disse, essa vitória aqui em Cuiabá. E o outro fator, como eu disse na resposta com o professor Lorenberg, e aí eu acredito, isso é uma análise pessoal, o momento da pandemia ele influenciou muito, principalmente, professor, ao jovem advogado que acabou de receber a carteira. Esse jovem, ele não teve oportunidade de estar dentro do sistema. Ele não conseguiu, muitas vezes, trabalhar em razão da pandemia, né? Fórum fechado, dificuldade de acesso ao cliente. Então, como ele não teve a oportunidade de conhecer o trabalho, que encontrou toda essa dificuldade, ele também teve, no momento da decisão, eventualmente, olha, eu tive dificuldade de trabalhar aqui agora, eu não conheço o sistema, vou tentar uma outra opção. Enfim, são várias avaliações, mas é necessário e é importante que esse resultado traga para nós muitas respostas, né? Avaliar, como disse o Paulo, o cenário que aconteceu, trazer esse advogado de volta para efetivamente estar dentro do sistema, e essa sempre foi a nossa principal proposta, fazer uma gestão inclusiva, uma gestão participativa, abrindo as portas da OAB cada vez mais. Nós temos um grande diferencial, nós temos, que é exatamente essa abertura da advocacia. Nós temos 2.200 advogados trabalhando nas nossas comissões hoje, e a gente quer trazer cada vez mais o advogado para dentro da ordem, especialmente o advogado que está aqui na capital. E aí, aproveito para mandar um abraço também para o doutor Izandir, que é um dos presidentes das nossas comissões, e focar esse trabalho, buscar trazer cada vez mais advocacia para dentro da ordem. Mas, como disse, são vários fatores que influenciam. Uma estratégia acertada da oposição em relação à campanha aqui, mas uma estratégia ao todo faltou, ou talvez essa preocupação com o interior. Preocupação essa que sempre foi característica da nossa gestão, não só na época de campanha, mas principalmente durante a gestão. Nós sempre estivemos muito presentes no interior, e esses mais de 1.000 votos de frente no interior comprova essa preocupação da gestão com a advocacia do interior também. O interior foi pesado, foi forte aí nessa campanha, dando a vitória aqui à chapa da doutora Gisela, não é? Eu falava aqui de Cuiabá, a diferença aqui que eu tinha falado que é 500 votos, não, foram 465 votos, aqui a diferença pró Pedro Paulo, que foi o opositor, né, que foi o adversário da doutora Gisela, né? E no estado, né, quer dizer, o resultado geral, a diferença pró-Gisela foram de 637 votos, né? Então, graças, inclusive, a esse trabalho feito no interior. Lembra que o Leonardo Campos veio aqui dizendo que estava viajando o estado inteiro? Ele é bom de andar, não é? Então, fez isso, e muito pode ser reflexo disso, já que ele foi um dos grandes apoiadores da Gisela Cardoso. Nós, se me permite, nós sempre viajamos, e eu estava junto também, né? Sempre, e nós fizemos uma conta, como diz ele, uma conta de padeiro. Se fizer uma conta rapidinha, nós andamos quase 500 mil quilômetros nessa gestão. Eu sou do interior, né? Eu vim de Colíder, então minhas raízes estão no interior. Então, estar no interior para mim é sempre um prazer, além dessa necessidade, como eu disse, da gente estar próximo à advocacia do interior. O advogado de Cuiabá, ele tem muitas vezes uma facilidade maior, que estamos aqui, né? A OAB está aqui, o Tribunal de Justiça está aqui, então o acesso à informação, o acesso às autoridades, muitas vezes é mais fácil do que o advogado que está lá na ponta. Então, essa presença da ordem no interior, ela é essencial, é necessária. Doutora, eu vou ter que ir para o intervalo comercial agora. A senhora citou aqui, eu citei também o doutor Izandir. Como é que a senhora vai definir as comissões, né, na sua gestão aí? Quando a senhora terá os nomes para definir quem fica, quem sai, quem será mudado e tudo mais? Se o Izandir, por exemplo, se fica, se sai, se entra outro, enfim. Como é que a senhora está planejando isso aí? Quando a senhora anunciará isso? Bom, nós vamos a partir de 1º de janeiro, né? Mas essa formando, gestão, né? Imagino, deve ter nomes. A gestão ela encerra em 31,
E aí nós vamos construir, uma coisa eu posso afirmar com toda a segurança, todo aquele advogado, toda aquela advogada que quiser trabalhar para a ordem, as portas estão abertas. Nós temos um compromisso com a Jovem Advocacia de priorizar por ter pelo menos um membro diretor em cada comissão. Então a gente, um nossos compromissos é exatamente isso, que as comissões tenham sempre um diretor jovem advogado para trazer a visão da Jovem Advocacia. E no mais nós vamos sentar, conversar. Doutor Isandir, por exemplo, vamos sentar, conversar se tem intenção de voltar, se tem interesses em outros, quais são os projetos. E nós precisamos fazer essa conversa com toda a advocacia, mas reafirmo, todo advogado e advogada que quiser trabalhar pela ordem, para a ordem, portas abertas serão sempre bem-vindos. Tá aí, dado o recado, portanto. Aí, aliás, eu tenho essa informação de que o grupo do Pedro Paulo apostou alto na questão do jovem advogado. Talvez tenha sido essa diferença aqui na capital também, não é? E de ter a chapa dele vencido aqui na capital aqui. Mas o Léo também estava falando, o Leonardo também esteve aqui dizendo que a chapa da Gisela falava conosco, inclusive, aqui, que ela também tinha uma proposta muito forte que beneficiaria, uma vez eleita, o jovem advogado, né? E uma das situações é essa que ela falou aqui, né? Que o jovem advogado nas comissões aí lá da OAB Mato Grosso. O Opinião dá um tempinho só para o intervalo comercial, a gente volta já já. Inclusive eu falei aqui na questão nós falamos aqui, Lorenberg comentou, a questão da decisão do Emanuel Pinheiro. Tem uma matéria que o José Porto fez, a gente vai exibir daqui a pouquinho, um instante só. O Opinião está de volta aqui, nessa noite, entrevistando aqui a nova presidente da OAB Mato Grosso, que é a Gisela Cardoso. Olha, a gente conversava aqui no início do bloco anterior, né, sobre essa questão, depois de falarmos aqui dos números, da pandemia, essa decisão aí do prefeito Emanuel Pinheiro, depois voltou atrás quanto a festas, né, agora privado pode. O nosso colega que eu falei errado, eu falei José Porto, mas não foi o José Porto, foi o Oliveira Júnior, que teve pela manhã cobrindo uma coletiva com o prefeito Emanuel Pinheiro, que ficou 37 dias afastado aí do cargo por decisão judicial. Ele concedeu uma entrevista coletiva, a Vila Real estava lá com o Oliveira Júnior, e após fazer sua defesa e também atacar aí o Ministério Público aqui do Estado, ele também falou do cancelamento aí das festas particulares, que a gente já citou aqui também, e só quero contextualizar você que a gente comentou, até então era geral, né? Aí depois, à tarde, que ele, depois dessa reunião com o segmento, ele retrocedeu, ele voltou atrás aí e acabou flexibilizando aí para as festas particulares. Mas Oliveira Júnior tem mais detalhes. 37 dias depois de ter deixado o cargo, ter sido afastado pela Justiça, o prefeito Emanuel Pinheiro voltou a falar à imprensa. Numa entrevista coletiva, com quase 2 horas de duração, ele fez uma espécie de defesa perante os jornalistas, criticou duramente o Ministério Público e disse ser vítima de um esquema montado para desqualificar a sua gestão na Prefeitura de Cuiabá. Eu acho que não tem nem clima para isso, eu apenas lamento a baixaria, o nível que chegou de ilações aí, de pouquíssimos membros do MP. Eu jamais, a instituição do Ministério Público do Estado de Mato Grosso é seríssima, tem grandes serviços prestados a Cuiabá e a Mato Grosso. Zé Antônio Borges, que eu reputo, é um grande procurador-geral, eu reputo até como meu amigo, eu fiquei impressionado em ele ter assinado aquelas peças, mas tudo bem, isso se discute no processo. Eu vou discutir no processo, eu vou discutir em outros âmbitos, onde eu achar que houve um abuso. No final, o prefeito Emanuel Pinheiro surpreendeu ao anunciar o cancelamento das festas de Réveillon neste ano e do Carnaval de 2022, temendo pela contaminação da nova cepa do coronavírus, a variante Omicron. Ficam cancelados, no âmbito do município de Cuiabá, os eventos públicos comemorativos ao Réveillon e ao Carnaval de 2022. A vedação do disposto do caput do presente artigo se aplica também às festas e eventos privados em comemoração ao Carnaval 2022. Serão permitidos apenas os eventos e reuniões familiares em comemoração ao Réveillon 2021. As medidas presentes nesse decreto poderão sofrer alterações, considerando o monitoramento da evolução da Covid-19 no território municipal. O mesmo dispositivo
com os mesmos considerando, mais do que nunca mostrando a preocupação nossa, a certeza nossa de que a imunização é a única forma de vencermos a Covid-19. Então, né, tá aí, portanto, aquilo que a gente já comentou aqui antes, não é? Essa bronca dele com o Ministério Público, Lorenberg, tem razão de ser? Você acha que o Zé Antônio Borges, eu acho, bom, deixa você comentar primeiro, depois eu falo o que eu acho aqui. Quem realmente conhece aqui, sabe de tudo aqui é Lorenberg Alves. Você acha que, eu acho assim que ele está num momento assim que está cuspindo, tá meio raivoso aí, o caríssimo Emanuel Pinheiro, mas você acha que tem razão? Ele foi injustiçado? Eu vou gastar 40 segundos e vou ser disciplinado dessa vez. Se nós olharmos, existe uma investigação no Ministério Público desde 2008. Essa investigação tinha dois campos. O primeiro deles, com a respeito do número muito grande de contratos na Secretaria de Saúde. De acordo com a investigação do Ministério Público, desde 2008. Em 2013, para ser mais claro, dia 6 de dezembro de 2013, foi feito um TAC. Foi feito um TAC. Para quê, amigos? Porque constatou naquela investigação que 40% dos funcionários da Secretaria de Saúde eram efetivos. 60% de contratos temporários. Isso em 2013. Esse TAC não foi cumprido. Em 2017 foi feito um novo TAC. E aí já na administração do prefeito Emanuel Pinheiro, e ele também não cumpriu. A questão do Prêmio Saúde é a mesma coisa, desde 2006 com o mesmo problema. Então, o que foi registrado pela investigação vinha acontecendo em gestões anteriores. Nesse fator, o prefeito tem razão, só que tem um detalhe, ele também cometeu os mesmos erros, portanto tem que ser punido por conta dos mesmos erros. TAC, então, pelo que o Lorenberg está falando, não adianta coisíssima nenhuma aí. É termo de ajustamento de continuidade, pelo jeito que eu estou percebendo aqui, né? Porque, se não, e de fato, realmente, houve lá atrás, lá e não foi cumprido. Tomara mesmo que esse que é assinado agora tenha um desfecho diferente aí, não é? Doutora, essa questão que a gente fala, eu lembro que eu entrevistava o Leonardo Campos, né? Ele fala que a OAB não se mete nessa questão de gestão pública. Eu acho que se mete mesmo, se mete sim, opina sim e entra com ação sim, se for o caso. Eu lembro que a OAB naquela questão da Grampolândia foi bem atuante ali e tal, com ações. Quando a senhora se depara com uma situação dessa, presidente da OAB lá na frente, não é? Acha que tem que se mostrar que veio, tem que mostrar trabalho no sentido de amparar a sociedade? O que a senhora avalia dessas situações como essa, quando se verifica indícios de irregularidade no órgão público, né, na Secretaria de Saúde, por exemplo, e como que a senhora acha como será a sua gestão nesse sentido, por exemplo? A OAB ela tem um papel muito importante na sociedade. A OAB ela representa a sociedade civil organizada, ela é a voz da sociedade civil organizada e ela, não só na gestão do presidente Leonardo, mas especialmente a nossa, que se dará a partir de 1º de janeiro de 2022, continuaremos vigilantes e o que nós esperamos e que espero dessa situação específica é que sejam apurados realmente os fatos. É claro que enquanto advogado, enquanto a Casa da Democracia, a OAB, defende a ampla defesa, o contraditório, né, com todos os meios que a lei garante para a resposta, mas que seja apurado e entregue à sociedade o resultado dessas investigações e, se for o caso, as punições. Nós temos no âmbito da OAB as comissões que acompanham, temos uma comissão muito importante, que é a Comissão do Combate à Corrupção, presidida pelo Dr. Ivo Matias, e essas comissões fazem um trabalho muito importante para a sociedade. Continuaremos atuando, sempre vigilantes e sempre cobrando, sobretudo, as respostas. Respeitamos a atuação de cada instituição, né? Quando você fala aqui, Léo fala, olha, nós não intervimos nessa questão política, o posicionamento na realidade as instituições elas têm os seus limites de atuação e nesse ponto nós respeitamos, mas
a conduta ou a participação da OAB enquanto, não fiscal, mas enquanto voz mesmo da sociedade civil organizada para acompanhar, ela deve prevalecer, sempre cobrando, como eu disse, um resultado, sempre cobrando que a sociedade seja, que seja apresentada à sociedade a solução para aquele problema, que a verdade apareça, que as condutas sejam apuradas e aqueles que eventualmente agiram ou atuaram de forma irregular, que recebam as punições necessárias. Lorenberg. Uma segunda provocação, mas sempre no bom sentido, presidente, mas sempre no bom sentido mesmo. Veja, no Instagram da senhora estava um agradecimento, um longo agradecimento, e eu peguei uma frase lá. Aliás, peguei Você duas, foi entrar três no Instagram frases. da doutora... Mas eu tenho assim. Meu Deus do céu. Olha, tão logo a senhora foi eleita, a senhora reconheceu que o grupo comandado pelo presidente Leonardo Campos não fez tudo. Esse tudo está entre aspas, porque é a senhora que disse, não fez tudo. Aí a minha pergunta, na avaliação da senhora, o que significa não fazer tudo e o que deveria ter sido feito e não o foi? Você quer que ela brigue com o Leonardo Campos, é isso, né? Não, primeiro seria prepotência de qualquer um chegar e falar, fizemos tudo, né? Acho que qualquer um que chegar e falar, olha, eu fiz tudo, ele é no mínimo prepotente. A gente tem sempre que admitir que pode-se avançar e pode-se avançar muito em todas as áreas, em todas as situações. Se nós falarmos hoje, eu enquanto parte da gestão, fizemos tudo, seria prepotência e isso não faz parte da nossa característica. Então, quando eu digo não fizemos tudo, é porque sempre há o que fazer. E é isso que nós faremos daqui adiante. Esses dias eu comentava, falei, cada gestão que nós tivemos aí no passado viveu um momento diferente e cada uma é diferente da outra. E essa nossa, que inicia a partir de janeiro, também não será igual à que foi do presidente Leonardo. Então, o que nós podemos, o que nós devemos avançar? Dentro das nossas propostas, foram apresentadas aí durante a campanha, nós precisamos avançar ainda mais na defesa das prerrogativas e para isso nós temos como proposta a criação de uma Procuradoria especializada na defesa das prerrogativas. Nós temos como proposta a criação da Procuradoria especializada na defesa e valorização dos honorários. Embora tenhamos uma comissão muito atuante, nós vamos criar essa Procuradoria para dar uma estrutura ainda maior. O advogado precisa ter o honorário valorizado. Hoje nós ainda lidamos com o judiciário, professor Lorenberg, que nega-se muitas vezes a fixar o honorário da forma com que a lei estabelece. Nós temos o nosso Código de Processo Civil, no seu artigo 85, que estabelece critérios objetivos para a fixação de honorários. E muitas vezes o judiciário nega-se a aplicar daquela forma. Nós temos, às vezes, decisões judiciais que interferem na relação contratual cliente-advogado. Então, essa atuação da ordem, ela precisa ser cada vez mais incisiva. Então, quando nós dissemos não foi feito tudo, não foi, e continuaremos avançando em tudo aquilo que precisa ainda. Doutora, a propósito aí, a senhora, pelo que eu entendi, pelo que eu li, não é, e pesquisei, se eu estiver errado, mas parece que a senhora é a segunda mulher a assumir a presidência que vai assumir em janeiro, mas a segunda mulher eleita presidente da OAB. A primeira foi a Helena Povas, né? Que hoje é presidente do Tribunal de Justiça, né? Tem que encerrar o programa, mas eu queria que você fizesse um comentário sobre a mulher advogada, não é? Porque eu já tive, infelizmente, que fazer matéria, enquanto repórter, de assédio moral à advogada, não é? Que sempre teve... E aí você vê que em todos os setores tem a mulher sendo colocada num plano mais inferior, sendo hostilizada, enfim, humilhada muitas vezes. Qual a preocupação da senhora em relação a isso? Sou a segunda mulher eleita presidente da OAB Mato Grosso nos seus 88 anos de história, isso me honra muito. E nós precisamos avançar ainda mais. Eu acho que essa minha eleição, ela é um passo importante na busca dessa igualdade, na busca dessa discriminação que ainda existe, e me permita um desabafo. Eu senti essa discriminação na pele durante a campanha. Eu fui vítima de ataques misóginos, de vídeos apócrifos, machistas, e é muito triste ainda a gente ter que conviver com isso. Esse tipo de assédios que a gente vive no dia a dia. Eu dava uma entrevista hoje
para a revista Isto É, e falava exatamente isso. A mulher advogada, a gente ainda precisa avançar muito. Como que a gente avança isso? Com a participação das mulheres também nas mesas de decisão. E essa eleição, ela significa muito para as mulheres advogadas de forma geral. Nós tivemos no Brasil, professor Hollenberg, 5 mulheres, 5 presidentes eleitas, num cenário de 27 seccionais. Pode parecer pouco, mas é muito significativo, porque nos 90 anos de história da OAB, até hoje só tinham sido 10 mulheres presidentes. E nessa eleição, só nessa eleição foram eleitas 5, e essas 5 vão representar 42,5% da advocacia brasileira. Então, nas mãos de 5 mulheres estará a direção, a representação de 42,5% das advogadas. E isso me deixa muito feliz em participar deste momento. As mulheres já são maioria das inscritas na ordem, tanto no cenário nacional como no nosso estado, e eu tenho certeza que com a participação cada vez maior nossa, nas mesas de decisão, em todos os cenários, na instituição, na OAB, na política, no trabalho, esse aumento da participação nos levará para uma mudança que eu acredito e vou trabalhar, vou lutar cada dia para que ela realmente aconteça. Ok, essa é a nova presidente da OAB Mato Grosso, vai assumir em janeiro, 1º de janeiro, 3 aninhos pela frente aí, 3 anos de trabalho em prol da prerrogativa dos advogados, do jovem advogado, da mulher advogada, enfim, das custas, né, que não tem pessoal que reclama muito sobre essa questão das custas judiciais aí. Doutora, eu queria muito prosseguir aqui a conversa, mas não tem como, tem horário de rede para cumprir. Eu agradeço demais por ter vindo aqui. Essa que seja a primeira de uma série de outras entrevistas tão produtivas como esta aqui. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, foi um prazer. Conversa boa passa rápido, né? Boa. Foi um prazer mesmo, agradeço o convite, prazer rever o meu professor Hollenberg. Muito bom estar aqui com vocês, prazer em conhecê-lo e estou à disposição. Contem Obrigado. sempre, a OAB Mato Grosso está à disposição e sempre que precisar, sempre que convidar, estarei aqui para falar com a sociedade, para falar com a advocacia e trazer informação, que isso é importante. Ok, muito obrigado. A gente vai sim perturbar a senhora. Hollenberg, até amanhã. Até amanhã. Amanhã com Nelson Barbudo, deputado federal, ao vivo aqui às 7h30 da noite. Até lá, fica bem, fica com Deus também.